Um homem senta em um quarto alugado em Roma. Ele não está escrevendo teologia para bibliotecas. Está escrevendo para pessoas que ama, pessoas confusas, pessoas que estão à deriva. Essas cartas rabiscadas em papiro, carregadas por mensageiros por centenas de quilômetros de estradas romanas, se tornariam a coleção de correspondência pessoal mais influente da história do mundo. A Bíblia atribui ao apóstolo Paulo 13 cartas escritas ao longo de aproximadamente 15 anos, entre os anos 49 e 67 depois de Cristo. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Elas não foram escritas na ordem em que aparecem na sua Bíblia. Sua Bíblia as organiza por tamanho, da mais longa à mais curta. Organizar as cartas de Paulo por tamanho é como organizar os emales de alguém pela contagem de palavras em vez da data. Você perde a história completamente. Mas se você as lê na ordem que foram escritas, uma imagem completamente diferente emerge. Você pode traçar o arco da vida de um homem extraordinário. Você o vê lutar pelo evangelho quando ele mal havia começado. Você o vê construir igrejas do nada nas cidades mais moralmente caóticas do mundo antigo. Você senta com ele em celas de prisão. Sente a traição quando pessoas em quem ele confiava se afastam. E você está com ele num calabouço escuro em Roma, enquanto ele escreve suas últimas palavras. A primeira carta que Paulo jamais escreveu é uma carta de raiva. É a carta aos Gálatas. Escrita por volta do ano 48 ou 49 depois de Cristo, para entender por que essa carta queima da forma que queima, você precisa saber quem está escrevendo. Este é o homem que outrora caçava cristãos, que aprovou o apedrejamento de Estevão e foi derrubado por uma luz cegante no caminho de Damasco. Paulo havia acabado de retornar de sua primeira jornada missionária. Ele viajou pela região da Galácia, pregando em cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Em Listra, uma multidão o apedrejou e arrastou seu corpo para fora da cidade, deixando-o por morto. Mas Paulo se levantou, entrou novamente na cidade e no dia seguinte seguiu em frente. Ele plantou igrejas em cada cidade que visitou. Então voltou para casa em Antioquia da Síria e então recebeu a notícia. Outros mestres haviam entrado naquelas novas igrejas e dito aos convertidos gentios que a fé em Jesus não era suficiente, que eles precisavam ser circuncidados, que precisavam seguir os requisitos cerimoniais da lei de Moisés. Se inscreva no canal Manuscrito Abissal e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa série. A resposta de Paulo é a carta mais raivosa do Novo Testamento. A maioria das cartas de Paulo abre com um agradecimento caloroso. Não esta, Paulo abre Gálatas dizendo que se maravilha com o fato de eles estarem abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. O coração de Gálatas é um dos argumentos mais importantes da história do cristianismo. Paulo diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Essa palavra justificado significa simplesmente declarado justo, aceito por Deus. Não por causa do que você fez, mas por causa do que Cristo fez por você. Então Paulo escreve uma das frases mais radicais de toda a literatura antiga. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Num mundo rigidamente dividido por etnia, classe social e gênero, Paulo declara que em Cristo cada muro divisório foi derrubado. Da Galácia, a história se move para a Grécia. Paulo chega à cidade de Tessalônica, um importante porto no norte da Grécia, capital da província romana da Macedônia. Por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo, ele pregou lá por 3 sábados e uma grande multidão acreditou, mas opositores enciumados incitaram Materbos. Paulo teve que fugir da cidade à noite. Ele havia ficado ali talvez um mês. E agora aqueles novos crentes estavam sozinhos. Preocupado com eles, Paulo enviou seu jovem associado Timóteo de volta a Tessalônica para verificar como estavam. Quando Timóteo voltou com boas notícias, Paulo se sentou e escreveu o que chamamos de 1 Tessalonicenses, uma das cartas mais calorosas e afetuosas que Paulo jamais escreveu. Os tessalonicenses tinham uma pergunta que os devorava por dentro. Alguns de seus companheiros crentes haviam morrido desde que Paulo partiu, e eles estavam aterrorizados, pensando que aqueles que morreram perderiam a segunda vinda de Jesus. Paulo responde com um dos trechos mais conhecidos da Bíblia: o Senhor descerá do céu com um grito, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos não ficam para trás, eles são os primeiros da fila. E note como Paulo encerra essa passagem. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso não é teologia abstrata. É esperança que você pode segurar ao lado de um túmulo. Logo depois, Paulo teve que escrever uma segunda carta porque a igreja foi ao extremo oposto e as pessoas pararam de trabalhar. Agora a história se move para uma das igrejas mais importantes e mais difíceis que Paulo já enfrentou.
Corinto. Se Galácia foi onde Paulo lutou pela doutrina, Corinto é onde ele teve que lutar pela decência humana básica. Corinto era uma das cidades mais ricas e moralmente caóticas do Império Romano. Um cruzamento de rotas comerciais conectando leste e oeste. A expressão viver como um coríntio era gíria no mundo antigo para viver sem nenhum limite moral. Foi nessa cidade que Paulo plantou uma igreja. Ele ficou 18 meses lá. Trabalhava como fabricante de tendas durante o dia e pregava à noite. Ele construiu algo real e então partiu. E a igreja começou a se fragmentar quase imediatamente. Deixe seu like se essa história está te impressionando. Me conta nos comentários, você já conhecia a ordem cronológica das cartas de Paulo? Bem no meio de um argumento acalorado sobre dons espirituais, Paulo faz uma pausa e escreve o que muitos consideram a maior passagem já composta sobre o amor. Ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa. Paulo defende no capítulo 15 a ressurreição de Cristo de forma mais completa do que qualquer outro lugar do Novo Testamento e deixa as apostas claras. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil. A palavra primícias vem da colheita. As primícias eram os primeiros frutos a brotar da terra. A garantia de que o restante da colheita estava a caminho. Há uma igreja que Paulo nunca visitou, uma cidade que ele anseia alcançar. Roma, o centro do mundo. Por volta do ano 57 DC, código, antes de chegar lá, ele envia à frente a carta mais cuidadosamente argumentada e teologicamente completa que jamais escreverá. Se Gálatas é uma briga de rua pela graça, Romanos é o caso completo do tribunal. 3 homens em 3 séculos diferentes tiveram suas vidas transformadas por essa única carta. Paulo finalmente embarca para Roma, mas não da forma que planejou. Ele chega acorrentado após ser preso no templo em Jerusalém, passar 2 anos numa prisão romana em Cesareia, apelar seu caso a César e sobreviver a um naufrágio. De um quarto alugado, acorrentado a soldados romanos em rodízio, ele escreve 4 cartas que os estudiosos chamam de epístolas da prisão, cada uma revelando algo sobre Cristo que as outras não revelam. A carta aos Efésios é a coisa mais cósmica que Paulo jamais escreveu. Ela recua a câmera mais longe do que qualquer outra de suas cartas. Antes de haver galáxias ou oceanos ou seres humanos respirando, Deus tinha um plano e você estava nele, não como um pensamento tardio, mas como um propósito. Somos sua obra-prima, criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus preparou de antemão. A carta aos Filipenses foi escrita da prisão para a igreja mais generosa e leal de Paulo e a palavra alegria ou regozijai-vos aparece 16 vezes em apenas 4 capítulos curtos. Regozijai-vos no Senhor sempre. Novamente direi, regozijai-vos. Isso não é um homem num estúdio confortável mandando você animar. É um prisioneiro acorrentado diante de uma possível execução, dizendo para ser alegre. A carta aos Colossenses é sobre uma única coisa: a supremacia absoluta de Jesus Cristo. Falsos mestres em Colossos misturavam o cristianismo com filosofia grega, adoração de anjos e práticas extremas de abnegação. Paulo responde com um dos parágrafos mais majestosos do Novo Testamento. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Nele todas as coisas subsistem. A carta a Filemão tem apenas 25 versículos. É a coisa mais curta que Paulo escreveu e possivelmente a mais humana. Um escravo chamado Onésimo havia fugido de seu senhor cristão Filemão. Viajado mais de 1000 milhas até Roma e de alguma forma naquela cidade enorme encontrou o apóstolo Paulo na prisão. Paulo compartilhou o evangelho com ele. Onésimo creu. Paulo envia Onésimo de volta com uma carta pessoal a Filemão. Ele não ordena. Ele apela. Chama um escravo fugitivo de filho de seu próprio coração. E então diz: se ele te deve algo, coloca na minha conta. Você ouve o eco disso? É exatamente o que Cristo faz. Ele pega o que devemos e diz ao Pai: cobra de mim. Paulo não está apenas escrevendo um favor, ele está vivendo o evangelho. Após sua libertação, Paulo escreve 3 cartas finais a 2 jovens pastores. A segunda carta a Timóteo é diferente de todas as outras. O mundo mudou. Nero culpou os cristãos por um incêndio que destruiu grande parte de Roma. Uma onda de perseguição começou. Paulo foi preso novamente, desta vez num calabouço subterrâneo. Da escuridão daquele calabouço, acorrentado e quase sozinho, Paulo pega sua pena uma última vez. 13 cartas escritas em papiro, carregadas por mensageiros e marinheiros por todo o Império Romano. Escritas não para uma estante de livros, mas para pessoas reais com problemas reais. I have fought the good fight, terminei a corrida, guardei a fé. Você não precisa terminar com aplausos ou números ou influência. Você só precisa terminar fiel. 2000 anos depois, a tinta não desbotou e o poder não diminuiu.